Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, ah, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Eu vou falar sobre bullying, certo? Evidentemente, todo mundo na vida sofreu bullying em algum momento da vida, tá certo? Eu vou contar uma experiência que eu sofri quando eu tinha 7 e 8 anos de idade, tá certo? Eu estudava no grupo escolar João Crispiniano Soares, que fica na Vila Augusta, no município de Guarulhos, no estado de São Paulo, Brasil. E a minha professora do primeiro ano era chamada de Carminha, Carmen, de fato, a gente chamava de Carminha. E do segundo ano era a dona Dalva. Agora vamos falar dos preâmbulos. Nós éramos muito pobres, tá certo? E para economizar dinheiro, então minha mãe costurava minha roupa. Agora, para fazer a minha camisa branca, ela usava saco de farinha que tinha na Reisa. Reisa era uma empresa que moía grãos de trigo em farinha de trigo e moía grãos de milho em fubá, tá certo? Então, esses grãos chegavam nessa empresa, na Reisa, dentro de sacos de algodão, né? Claro. Eram sacos de farinha, com a trama relativamente grande, né? E aí era moído e depois eles empacotavam o produto resultante em sacos de papel para distribuir, para distribuidora. E esses sacos de algodão que vinham com os grãos, eles não tinham utilidade para isso, tá certo? Era como se fosse lixo para eles, né? Eles não tinham o que fazer com isso. Então, eles vendiam baratinho para quem quisesse. Então, a minha mãe ia lá, comprava vários sacos de farinha, bem baratinho, né? Muita gente usava para limpar o chão, essas coisas, mas ela pegava esses sacos, os melhorzinhos, e justamente lavava eles, tirava, botava em alvejante, eles ficavam branquinhos, né? E aí ela fazia uma camisa para mim, ficava linda a camisa, né? E a camisa, como era a trama do algodão, era relativamente grande, então ele era ventilado, bem ventilado, para a época quente, então era fantástico. E ficava muito bonitinho, e ficava bem branquinho, né? E também tinha uma calça curta, feita de casimira, eu acho que era azul marinho, né? Ela, que tinha também 2 suspensórios de pano azul marinho aqui, então ficava muito bonitinho, né? Então eu de calça curta e nessa camisa branca, parecia muito bem arrumado, né? Então toda vez que chegava na escola, a gente, antes de entrar na sala, a gente fazia formação, né?
porque fazia aquelas filas todas ali, ficava em sentido. E nesse momento, geralmente, a diretora fazia uma pequena preleção, tá certo? E o problema é que essa diretora frequentemente pegava, me identificava, falava: olha, vocês aí que andam meio sujo, mal arrumado, essas coisas, tá vendo? Esse menino aqui, ele tá muito bem vestido, com roupa de saco de farinha, tá certo? Muito bem feito pela mãe, né? Então não precisa ser muito caro não as coisas, ela pode ser muito econômica e ainda ser bem vestido, né. Então, deixava todo mundo com com inveja de mim, que eu estava com a roupa de saco de farinha, mas, era considerado o melhor vestido vestido lá. Era o mais barato, mas o o mais bem vestido. Ai, ai. Então, esse era um dos motivos que os coleguinhas todos da escola, de todos os anos, queriam me pegar na saída. "Oh, vamos sujar, dar um cacete nesse moleque que anda com essa roupinha, branquinha, lindinha". Então, esse era um dos motivos de bullying. Um dos motivos de bullying, então, era a diretora da escola que que me causava esse problema. Outro problema de bullying era a professora, que eu sempre fazia, sempre fui um aluno consciencioso, sempre fiz as coisas direitinho, então tinha uma boa caligrafia, mesmo porque eu já tinha sido alfabetizado com 4 anos, né, em escola, colégio interno. Então, aquilo lá para competir com aquele pessoal dali naquele momento era ridículo, né. Eh, eu estava muito mais bem treinado do que eles, né. Além de escrever bem, falar bem, ainda falava várias línguas ao mesmo tempo, então, tudo era melhor do que qualquer um que estivesse naquela escola. Mas eu não era prepotente, não mostrava essas coisas não, né. Por mim, eu ficaria quietinho, mas não, a professora pegava o meu caderno, que estava muito bonitinho, levava para as outras salas, para os outros professores, para fazer propaganda, dizer: "Ó, tá vendo como o aluno é bom, tá?". Como se fosse mérito dela, né, mas não era. Aquilo eu já sabia fazer desde os 4 anos de idade. Hã, então não era mérito dela. Então, aí, o que que acontecia? Também os meus coleguinhas de sala também ficavam chateados comigo, porque viviam me bajulando, né, os professores viviam me bajulando, porque eu fazia as coisas muito bem feitas. Mesma coisa aconteceu no segundo ano primário. Aí era a professora Dalva, também pegava meu caderno, levava para as outras a outras professoras para mostrar quão caprichado era o meu caderno. Aí me dava trabalho, porque aquilo que ela tinha anotado no quadro, aí eu não podia escrever, porque eu estava sem o meu caderno, e quando ela me devolveu o caderno, aí ficava depois da hora para anotar o caderno, né, no caderno, o conteúdo da aula. Então, e os colegas ficavam muito chateados de ter alguém viver dizendo que eu fazia as coisas bem, né, e assim por diante. E o problema é que esses coleguinhas todos, e até os outros que eram colegas de outras turmas, por causa da diretora, né, que falava isso em
para todo mundo daquela que estava formado ali, ah, eles viviam querendo me pegar na saída para me sujar a camisa, me dar um pau. Então eu tinha que sempre estar preocupado com isso. Ou eu atrasava a hora da saída, esperava que eles cansassem de esperar lá, e depois que eles tinham ido embora, aí que eu saía e ia embora. Outras vezes, dava o sinal, saía correndo, ia embora para casa antes deles chegarem na porta da escola. Outras vezes que não dava certo, eles estavam lá me esperando no portão da escola para me dar um pau e sujar minha camisa. Aí eu desci, a escola ficava, era como se fosse a sede de uma fazenda, né? Ficava num terrenão grande e descia, e lá embaixo tinha a casa do caseiro, né? Que cuidava da escola. Aí eu ia até lá embaixo, pulava o muro da, da escola para o lado de lá, caía lá no meio do mato, é um lugar com bastante mato, aí fugia por lá para casa, para não ser pego ali na saída pelos meus coleguinhas que queriam fazer bullying comigo. Conclusão. Bullying, eu não culpo os meus coleguinhas. Eu culpo mais a diretora e as professoras minhas, tá certo? Porque se elas não ficassem puxando tanto o saco, querendo dizer essas coisas, elas deviam também se preocupar com o efeito de fazer essas essas afirmações, né? Tá certo? Cheguei até uma vez a pedir para a diretora, pô, pare de me identificar lá na entrada, como se eu tivesse bem vestido, porque o pessoal vive querendo me pegar na saída para sujar minha camisa. Pô. E ela nunca resolveu isso, né? Aí disse que ia ver lá tal, mas nunca resolveu isso. Então eu falei, bem, o que eu posso fazer para resolver esse problema? A partir do segundo ano primário, eu falei, não, vou resolver esse problema. Como é que eu resolvi o problema? Da seguinte maneira, que eu me tornei especialista nisso, inclusive. Para não conseguir fazer nada perfeito, que possa alguém estar dizendo, não, olha só que bom que fez, caprichou, né? Para não conseguir, mesmo que eu tente, não conseguir fazer nada perfeito, eu comecei a fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Um monte de coisa. Tá certo? Aí, é claro, não dava tempo de fazer nada perfeito. Ficava razoavelmente bom, mas não perfeito como fazia antes. Né? Resolvi o meu problema. Tanto assim que eu virei especialista em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que meus vídeos, eles pulam de um assunto para outro com uma facilidade enorme. Ah, dirá você, mas como? Você conhece tudo isso? Conheço. Ai, ai. Mas isso é treino. Desde do final do segundo ano primário que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Tanto assim que no terceiro ano primário, uma das coisas que eu fui fazer foi ser cantor para a professora. A professora do terceiro ano primário estava montando um show lá para angariar fundos, né? E precisava de alguém para cantar. Falei, não, vou lá cantar. Pô. Claro, não sou lá nem um pingo bom cantor, mas caprichei tanto para ser escolhido.
e fui fazer lá a apresentação. Quer dizer, já ganhei dinheiro para a escola cantando. A música que eu cantei era a Copacabana, a Princesinha do Mar. Bom, ficou bonitinho, ficou bonitinho. Nessa mesma época também, fui ser jogador de futebol de salão. Tinha acabado de inventar o futebol de salão. Ninguém nem sabia o que era isso. Nem nós não sabíamos quais eram as regras de jogar futebol de salão. Aí eu fui participar de uma competição, porque ninguém se voluntariava em jogar um negócio que eles nunca tinham ouvido falar, né? Então, eu fui participar de uma competição municipal de futebol de salão. Muitas vezes, durante o jogo, o juiz tinha que explicar: olha, ah, isso você tem que fazer assim, isso. Aqui no futebol de salão, você tem que fazer ah, ah, o lançamento desse jeito, quando é e não pode atravessar o campo, tem um monte de regrinhas, o futebol de salão. Ninguém sabia. Tinham acabado de inventar o futebol de salão e eu já me voluntariei para participar do campeonato de futebol de salão. Além disso, já trabalhava com meu pai de mecânico, né, desde 7 anos de idade, né. Então, na época, no período que eu estava na escola, mas o restante do tempo trabalhava de mecânico, né. Então, eu estava sempre ocupado, sempre, cada vez mais ocupado. Aí, nunca mais que eu pude fui nada perfeito, fui só o suficientemente bom, suficientemente bom. Nada perfeito, a partir do segundo ano primário. Entendido? Então é assim que eu lidei com o bullying, por causa da diretora e das professoras. Porque por mim eu não teria problema. Parecer invisível, para mim é fácil. Agora, se tem lá uma diretora falando: olha só, o menino aqui está bem vestido, com roupa de saco de farinha. Olha, ele tem um caderno lindo, muito. Aí você chama a atenção de todo mundo que quer fazer bullying, né? Tá certo? Aí também, outras vezes que fazer bullying, quando alguns queriam fazer bullying comigo, eles eram maiores do que eu me lembro de um caso de um, de um vizinho meu. Ele era bem mais forte do que eu, né? E também vivia fazendo bullying. Não tive dúvida. Peguei um pau de vassoura. Se avisar, taquei na cabeça, nunca mais me encheu o saco, pô. Se comportou pro resto da vida. Quase que eu racho a cabeça do camarada ao meio. Entendeu? Então, nem sempre você tem condições de se livrar do bullying amistosamente. Algumas vezes você tem que ser um pinguinho mais assertivo. Ai, ai. Bem, eu acho que já está suficientemente longa a apresentação. Ah, outra coisa, eu não estou nisso aqui para ganhar essas tostões de propaganda, não. Como já mostrei em alguns vídeos meus, eu estou atrás de consultorias de quadrilhões de dólares. Não é tostões que eu estou atrás. Então isso aqui é passatempo para mim.
Mas, por favor, você gostou da apresentação? Ah, e sempre tudo que eu falo é verdade, tá certo? Aconteceu de verdade. Dê o seu gostei, adoraria ter suas críticas e comentários e sugestões. Compartilhe isso com todo mundo que vocês quiserem. E, se você ainda não se inscreva no meu canal. Ligue lá o sininho, não sei nem para que serve isso, né? A maioria das coisas não sei para que serve. Mas o conteúdo, sem inventar à vontade. Conteúdo tem de monte. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês e até uma próxima vez.